Vamos começar com o texto de 1 Samuel 8, versículo 4 e alguns versículos seguintes. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações. O que Israel está querendo aqui? Pensa comigo no pacto que Deus fez lá no Êxodo 19. Vocês vão ser a minha vitrine para as nações. Vocês vão ser o modelo para as nações. As nações vão olhar para você e vão se inspirar. Lembra de Deuteronômio? Deus falando. Todos isso estão nos estudos passados. Não vou reler o texto, vou apenas mencioná-lo. Se você desejar se atualizar, basta ver alguns dos estudos bíblicos anteriores, que aí a gente trata de forma um pouco mais demorada, mais detalhada também. E o que Deus fala, portanto, em Deuteronômio? As nações, ao olhar para vocês, Israel, pensariam: que nação inteligente, que nação sábia, que leis boas. E aqui o povo está fazendo o quê? Exatamente o oposto. Ao invés dele servir de modelo para as nações, quer copiar. Quer se identificar com as nações, ele quer copiar as nações, inverteu totalmente o plano de Deus. E o que mais ele diz? Vocês são os meus súditos, eu sou o vosso rei, vós me sereis. Aí ele fala aquela expressão que depois Pedro, escrevendo a sua carta aos crentes da dispersão, declara nos mesmos termos: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. E ele, Deus, fez um pacto de vassalagem e de suzerania. Ele era o soberano sobre o povo, ele era o rei. E os juízes, portanto, que estão no livro de Juízes e terminam com o último dos juízes, a rigor, que efetivamente exerceram, porque os outros dois, o Joel e o Abias, no capítulo 8, nos primeiros versículos até o terceiro, nós lemos que eles foram pessoas que não estavam exercendo com justiça o ministério da judicatura. Judicatura aqui, o ministério de juízes, não é como juízes que nós temos hoje. Aqui está também relacionado à gestão, a gestão da coisa pública, daquilo que oferece. Mal comparando para que a gente entendesse. Ser uma mistura de um governador com um juiz, de fato, que decidia os conflitos mais difíceis, porque normalmente os conflitos eram decididos onde? Nas portas das cidades, onde os anciãos iam lá e ficavam esperando a demanda, e as pessoas iam lá resolver os seus conflitos com as pessoas mais sábias, com os príncipes da cidade. Assim sendo, estava lá Abias e Joel já apontados como juízes. Aí o povo chega para Samuel e fala: nós não queremos seus filhos sendo juízes, nós queremos um rei. Seus filhos são iguais aos filhos de Eli, seu antecessor. Então veja que situação. Aí fala: nós não queremos mais você e sua família nos governando, nós queremos um rei. Por que nós queremos um rei? Porque o rei vai entrar e vai sair e vai nos levar para as guerras, e ele será uma liderança forte que nos conduzirá. Pois bem, aí a pergunta que se faz é: quem deve liderar o povo? Todo o capítulo 8 trabalha sobre isso. Quem deve liderar o povo? Quem deve reinar? É Deus. Primeira opção. Segunda opção, é o próprio Samuel que está reinando? Ou que deve liderar? Ele já é velho, e o povo até diz, versículo 5, vê, já estás velho. Então, é Samuel? Aí ele fala: e os teus filhos não andam pelos teus caminhos? São os filhos dele?
E aí a pergunta, aí depois vem, seria um rei dentre nós? Essa aqui é a grande questão. Esse aqui é o grande desafio do livro de 1 Samuel. Porque os irmãos estão percebendo que tudo aquilo que nós temos visto é o rei escolhe um povo. Antes de haver um povo, havia um rei. Antes das relações de um território, já existia um rei e o povo que estavam caminhando juntos, não é? E agora o povo volta-se para Samuel e fala: nós queremos um rei como as demais nações. Nós não queremos um rei que fica numa coluna de fogo, ou é uma coluna de nuvem, ou faz a terra tremer. Não. Nós queremos um rei como os filisteus têm, como os filhos de Amon, como os filhos de Moabe. Nós queremos esse tipo de rei, como os filhos de Edom, Esaú, os edomitas. Nós não queremos um rei assim, rei governando, o rei no céu, governando, dando as ordens, estabelecendo suas leis. Nós queremos um rei como as demais nações têm. Pois bem. E aí, Samuel consulta Deus, e Deus fala: não, tudo bem, atenda, Samuel. Versículo 22 desse capítulo 8. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua terra. E lá foi Samuel atrás do rei. Por quê? Quem deveria escolher o rei? Aquele que é o rei de júri, o rei de direito. O rei de direito é o próprio Deus. Os irmãos conseguem agora fazer a leitura de Mateus? Os irmãos conseguem ver em que sentido Jesus é rei? Os irmãos conseguem perceber que a dinastia de Davi desemboca naquele que foi rejeitado a princípio para ser o rei, e na verdade é ele que termina sendo o rei, e ele é o rei de fato, e ele não é apenas o rei de Israel, mas ele é o rei do mundo, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele está sentado não no trono da terra, mas no trono do céu, e ele vai reinar de fato como os outros reis aqui da terra governam, e aí ele estará para sempre com o seu povo. Mas o rei que é designado é ele próprio. E aí mais uma vez Deus fala: mas se vocês querem fazer experiência, vamos fazer experiência. Vamos aí, vou fazer um rei como vocês querem, como as outras nações têm. Eu vou escolher um rei segundo o critério de vocês. E os irmãos sabem quem foi escolhido? Saul, a princípio, aí os irmãos passam nos capítulos de Samuel, vai para o capítulo 11. Saul é escolhido e ele é escolhido de forma assim, que parece a mais justa. Qual que é a forma mais justa quando você não tem nenhuma família real governando? Quem merece estar na frente? Não é? Ninguém tem vantagem. Então como é que vai escolher um rei? Se ninguém tem vantagem, como é que vai escolher? Hã? Por aparência? Não, aqui por aparência também seria assim, muito subjetivo de alguém. Então, jogou na sorte. Não é Deus que... Não é o critério? Não querem seguir os parâmetros, eu reinando? Então, vamos lá. Tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicada por sorte de Benjamim. Capítulo 10, versículo 20. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas filhas, foi indicada a família de Matri. Dela foi indicado Saul, filho de Quis, que estava escondido entre a bagagem. Que belo rei. Muito bem. Correram e tomaram dali, fui levado à força. Estando ele no meio do povo, era o mais alto,
e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, clamando: viva o rei! E foi cada um para sua casa. E também foi Saul para sua casa em Gibeá, e uma tropa de homens cujo coração Deus tocara para fazer isso. Mas os filhos de Belial, os murmuradores, disseram: como poderá este homem salvar-nos? Pensa, o que você pensaria? Estava escondido lá na bagagem, né? Nós não queríamos um rei que entrasse nas guerras, saísse conosco, montasse o cavalo, liderasse as batalhas. E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Olha só, o povo clamou, porém Saul se fez de surdo. O reinado começou com um pouco mais de prudência, né? Mas aí veio a guerra e Saul venceu os amonitas, e aí de fato olha só, o povo chegou aí no capítulo 11, versículo 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. O povo lá era, resolvia as coisas mais ou menos dessa forma. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Vamos refazer agora. Antes parece que era de brincadeira, agora vocês levaram a sério a coisa? Entenderam como é que funciona? Então nós vamos lá, a partir de agora, Saul é de fato o rei mesmo. E então, somente então é que Samuel também renuncia. Capítulo 12. E aí vai, e Samuel se torna reprovado, porque Saul, porque ele era agitado, ele queria fazer as coisas do jeito dele, afinal de contas ele era um rei como todas as nações, um rei caprichoso, que queria fazer o que lhe dava na cabeça. Não é isso que o rei faz? Quem está acima do rei, não é? Ninguém. Então o rei decide o que é para fazer. E aí ele quer sacrificar, ele se impacienta, ele não quer esperar o Samuel fazer o sacrifício, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E Deus vai mostrando: olha, o rei, vocês não querem um rei? Israel, meus irmãos, falhou no cumprimento da lei. Israel e a realeza falham em seu papel. Ambos precisam de um substituto. Alguém que cumpra perfeitamente a lei no lugar do povo, e alguém que reine de fato com justiça no lugar de Saul e do substituto de Saul. E então nós entramos na história de Davi. Durante a própria vida de Saul, Davi já é apontado como rei. Os irmãos vão ver a partir do capítulo 16 que agora Deus vai apontar o seu rei. Quanto tempo é que Saul reinou? Acho que 40 anos. 40 anos, redondo. Para reinar mal durou bastante. 40 anos. Durante ainda a vida de Samuel agora ele vai tratar com Deus, e Deus vai tratar com o seu povo de uma outra maneira. Parece que Deus faz com Israel nesse momento aquilo que ele teria feito com a própria terra até o dilúvio. Vocês querem fazer assim? Então faça assim. Viu que não dá certo? Quer me ouvir? Agora vamos me ouvir, agora vocês vão aprender como é que faz. Fez do jeito que queria com Saul. Saul desagradou a Deus. Isso trouxe pesar, luta, castigo. E agora Deus vai tratar, falar: não, vocês veem que não dá certo? Então, vamos voltar aqui. Vocês não vão ter mais um rei, vocês vão ter um vice-rei, porque o rei mesmo sou eu. E eu vou mostrar
que eu sou quem reina sobre o meu povo. Afinal de contas, é o meu povo, né? Não é o povo de Saul, não é o povo da casa de Saul, não é o povo sequer de Davi, é o meu povo. Davi vai servir aos meus propósitos. Sou eu quem reina sobre o meu povo. O tempo inteiro, irmãos, é sempre importante não perder de vista a história. Começa no rei, o rei escolhe o povo, depois o rei treina esse povo, liberta esse povo, depois o povo chega no seu território, agora se organiza um estado, mas é sempre Deus reinando. O tema do reino não é apenas o tema mais importante dos evangelhos, sobretudo o evangelho de Marcos, sobretudo o evangelho de Lucas. O reino é uma nota que funciona como se fosse na música um ostinato. O que é um ostinato? É uma célula, é um trecho musical que vai se repetindo do início ao fim ininterruptamente. Um ostinato. O ostinato do Antigo Testamento é reino e aliança. E as duas também se complementam. Porque o tipo de aliança que nós vemos nas Escrituras é o de um rei com seu súdito. E o tipo de reinado que nós vemos é um reinado que é fruto de um pacto, sempre um pacto de domínio de um rei com o seu súdito. Então, os dois temas eles vão caminhando de forma paralela. Aí nós chegamos na escolha de uma espécie de vice-rei. Nós encontramos 1 Samuel capítulo 18 e depois nós vamos a 2 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 7. 2 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 7. Depois disso consultou Davi ao Senhor dizendo: subirei em algumas das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: sobe. Perguntou-lhe Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com vosso Senhor e para com Saul, pois o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. E a partir daí nós encontramos a disputa das duas casas de Saul, representado pelo Isbosete. Qual era o nome do filho de Jonatas mesmo? Era Mefibosete. O tio Isbosete. Com certeza devia ter uma preferência aí da casa de Davi, né, com relação a isso. E aí tinha o Abner. O Abner era o general lá do Saul, e o Joabe se torna o general de Davi. E vem toda aquela guerra, mas sobre Judá, Davi já reina. A dinastia dele já começa pelo que será conhecido no futuro como o Reino do Sul. Mas a partir dali, a partir do capítulo 5, sobre todas as nações, o povo de Israel o declara ou unge rei. Olha, no capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos também, como Saul. 30 mais 40, até 70, né? Morreu cedo até, né? 70 anos.
Brasil não teria aposentado, né? Teria morrido na ativa. Esposo pastor também teria sido jubilado, não teria dado tempo. Mas onde que está a origem da unção de Davi? No coração? Não, é assim, em termos históricos. Eu li 3 passagens. Eu li uma em 1 Samuel, fiz menção a ele. Não li, mas entrei nele para mencionar onde que estava. Li sobre ele em Judá e sobre ele, sobre Israel. Mas aonde que na verdade está a unção de Davi? Onde ele é apontado como o ungido, o Messias? É lá em 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, quando ele vai à casa de Jessé. Ali de uma forma muito mais clara, parte dele, agora ele fala, foi pela sorte, foi o rapaz mais alto, foi aquele que seria a forma mais justa, não tem quem vai reclamar, foi tirado na sorte, não foi? Agora vai ser do meu jeito, vai para a casa de Jessé, tribo de Judá. Na casa de Jessé você vai ungir quem eu vou falar, 1 Samuel 16. Aí ele diz, porém o Senhor disse a Samuel, não, versículo 6 primeiro. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, o Messias. Messias. Aí Deus já responde, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, agora é eu que estou escolhendo, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nem é esse escolheu o Senhor. Foi-se Eliabe, foi-se Abinadab, foi-se Samá, versículo 9. Aí, versículo 10, e fez passar Jessé os seus 7 filhos, disse a Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se teus filhos? Eles responderam, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Ele estava escondido na bagagem? Estava trabalhando. Disse, pois, Samuel a Jessé, irmãos, presta atenção, se a gente está aqui pensando, não é pública a reunião, ela não é uma cena de guerra, guerreiros são colocados na presença, guerreiros que depois vão lá nas tropas de Saul, vão estar diante do Golias, e Davi vai levar os seus irmãos, a Eliabe, a Abinadab e a Samá, capítulo 17, versículo 13, e aí, esses são quem? Os guerreiros, não são? Quando você pensa, alguém que entre na batalha, que nos faça entrar, que nos faça sair, que nos conduza às nossas vitórias militares, que leve Israel a ser cabeça e não cauda sobre as nações, leve Israel a ser de fato uma potência no mundo antigo. Vamos escolher qual dos 3? Então, os 3 guerreiros. Nós queremos um rei para quê? É um guerreiro. Pensa num rei daquela época, não pensa no rei hoje. Como é que é o rei hoje? É um burocrata. É um burocrata. Embora normalmente seja da tradição dos reis europeus ainda o serviço militar. Para quê? Porque o rei precisa, pelo menos, entender minimamente da vida militar. Mas pense que aqui não se trata de um rei que entendesse minimamente da vida militar, mas de um rei que fosse o comandante. Então você tem que olhar para a pessoa e falar, ele vai nos comandar, ele vai inspirar confiança. Por que Jessé não apresenta Davi? Não é? Afinal de contas, esse garoto vai fazer Israel é uma nação que tinha uma população expressiva, sobretudo para a época. Nós pensarmos em termos militares, os irmãos viram que na contagem de números o exército de Israel era maior que o exército brasileiro e de muitas outras nações. Ou seja,
Davi iria inspirar essa confiança em seu guerreiro, mas aí Deus fala: eu não escolho como vocês escolhem. Eu estou escolhendo para mostrar que eu governo. Praticamente o que ele está dizendo é: pode ser qualquer um. Sabe por que pode ser qualquer um? Porque sou eu que vou conduzir vocês à vitória. Não é vocês. Não é sua inteligência, não é sua beleza, não é sua capacidade, não é sua destreza. Vocês, reis, sacerdotes, vocês vão me consultar sempre. Vocês vão andar nos meus caminhos. Eu vou escolher a estratégia. Pensa como é que Deus se revela para Abraão. Como é que Deus se revela para Abraão? Como é que é a teofania? O anjo do Senhor aparecendo para Abraão. Como é que ele é? Ele é um viajante. Quando ele passa a se mostrar para Abraão, ele é um viajante. Quando ele se mostra, ele se revela para Moisés. Ele é uma divindade miraculosa e de um espetáculo tremendo. Quando ele se demonstra, está em diversas passagens bíblicas, até o mito, porque também já fiz referência nos estudos passados. Quando ele se apresenta a Josué. Quando Josué vê o anjo do Senhor, como é que Josué vê? Um soldado. O general ainda pergunta: você está conosco ou contra nós? Ele diz: nem uma coisa, nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Não é eu que estou do seu lado. Não é eu que estou servindo a vocês. Vocês estão me servindo. Quando dentro do contexto de reinado, pegue como referência Isaías capítulo 6. Capítulo 1. No ano da morte do rei Uzias, qual que é a referência aqui de Isaías? No ano da morte do rei Uzias. Quem é a referência para Isaías? É o rei, é o trono. O que acontece no ano da morte do rei? O trono fica vago, vazio. Como é que ele vê Deus? Como é que Deus se manifesta a ele? Eu vi o Senhor assentado onde? No trono. Os irmãos percebem a relação? O trono de Israel, na verdade, é o trono do Senhor. É Ele quem reina o tempo todo. Os reis estão a seu serviço. Por isso pode ser um rapazinho que está pastoreando ovelhas. Pode ser. Sabe por que pode ser? Sabe o que Deus está falando? Sabe por que pode ser? Porque sou eu que vou reinar. Sou eu o rei. Eu estou escolhendo alguém que vai seguir os meus propósitos, alguém segundo o meu coração. Quando nós lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, normalmente nós enfatizamos a virtude de Davi ter o coração inclinado a Deus, não é verdade? Nós normalmente ouvimos isso como um elogio a Davi. Mas se a gente parar de enfatizar isso e colocar o contraste entre Saul e Davi e perceber a relação, tomando por base 1 Samuel capítulo 8, quem vai reinar? E nós lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A pergunta está respondida: quem está reinando sobre Israel quando Davi ocupa o trono? Deus. E esse trono também de reinar vem para Jesus porque ele é filho de Deus. Então, não era o povo para ser rei. Pois é. O rei vinha da geração dele. Da geração. E nele é apontado. E por que é da casa de Davi? O que ele está mostrando o tempo inteiro? Quem que era Davi? Como é que Davi reinava? Porque ao reinar Davi, reinava Deus. Quando reinou Saul, para o olhar do homem, é óbvio que Deus está governando todas as coisas. Mas o que era Saul para o entendimento do povo dentro dessa lógica, dessa história? Era o povo querendo se reinar, se governar, se dominar, exercer a democracia numa espécie de autodeterminação do povo que na verdade não era de si próprio, mas era de Deus. Entendido?
Quando nós olhamos para 1 Samuel, para Reis, nós vamos olhar exatamente para essa história. Aqui não é apenas para a gente dizer que bonito, nós podemos dizer que bonito, mas não é só isso, não termina aí. A história de Davi não é simplesmente a história de Davi, é a história do rei governando o seu povo. A história daquele que está sentado no alto e sublime trono, cujo trono jamais fica vago. É aquele que João vê em Apocalipse, sentado no trono, o Senhor sempre reinando, porque Ele é o rei. E mais do que o rei de Israel, Ele é o rei de toda a terra, porque Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Em absoluto, é Ele quem governa. Por isso nós cantamos aqui o hino 51 no início do culto, que na verdade trata-se também do hino que é cantado com frequência na Inglaterra, que é um hino inglês, me parece. E ele é interessante, o interessante dele, que o seu texto original significa justamente o ato dos reis ingleses deporem suas coroas diante do rei dos reis. Isso tem uma figura para os ingleses em especial, porque traz exatamente essa figura do rei dentro. Não sei se creem nisso de coração hoje em dia, pelo menos, ou se algum dia creram nisso, né? Efetivamente, ou se é simplesmente uma imagem, uma simbologia, mas uma simbologia extremamente interessante. O rei governa sob a autorização de Deus, porque no último caso, a coroa não é do rei, é do Senhor, e ele tira e entrega ao Senhor. Seria esse o significado primeiro desse hino, daí inclusive o coroai. Coroai não significa sentido simplesmente de ele não era rei, tornou-se rei. Não, eu tiro minha coroa porque eu me curvo diante do rei dos reis. Seria esse o sentido. Isso vale para o rei, isso vale para presidente, isso vale para qualquer um, porque no final a autoridade máxima é a autoridade do Senhor, querendo alguns ou não, é Ele quem governa. Ele é o Senhor e Ele reina. Assim a gente termina, acho que toda boa parte dessa passagem. Não sei nem se... Depois nós vamos tratar de Salomão e dos demais reis. Mas esse estudo, penso eu, ele já permite uma consideração assim, bastante ampla sobre todo esse período. Qual é a tônica desse período e por que Deus vai tolerando no primeiro momento e depois vai abençoando os reis de Israel, em especial os reis de Judá. Alguma dúvida? Não? Então nós vamos encerrar.